Que Pompeia foi devastada pelo Monte Vesúvio, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é como era viver e principalmente morrer em Pompeia. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da devastação que o Monte Vesúvio causou em Pompeia. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, já vai se inscrevendo. E se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história, já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso, então, bora pro vídeo. Pompeia era uma grande cidade romana na Campânia, na Península Itálica, que foi enterrada em cinzas vulcânicas após a erupção do Monte Vesúvio no ano 79. A cidade foi escavada nos séculos 19 e 20, e seu excelente estado de conservação oferece uma visão inestimável da vida cotidiana romana. Pompeia é talvez o sítio arqueológico mais rico do mundo pelo volume de dados disponíveis para os estudiosos. As primeiras sociedades se estabeleceram ali por volta da Idade do Bronze, e por volta do século IV a.C., a cidade passou para o domínio romano. Após a atividade sísmica e as mudanças costeiras, a antiga cidade ficava 2 quilômetros para o interior, mas estaria muito mais perto do mar e da foz do rio Sarno, e cerca de 4 metros abaixo. A cidade de Pompeia cobre cerca de 3 km², um terço ainda não escavado, mas os subúrbios externos também eram densamente povoados. Havia também centenas de fazendas e cerca de 100 vilas na paisagem circundante. A população da cidade antes da erupção foi estimada entre 10 e 12 mil pessoas, sendo um terço escravos. A costa da Campânia era o playground favorito dos ricos de Roma, e muitas das vilas eram particularmente grandes, com vistas panorâmicas para o mar. Acredita-se que o imperador Nero tenha sido dono de uma vila perto de Pompeia, e deve-se lembrar que sua esposa, Pompeia Sabina, era natural da cidade. Pompeia era um dos portos mais importantes da Baía de Nápoles, e os assentamentos vizinhos enviavam seus produtos para Pompeia para transporte através do império. A cidade, segundo o costume romano, era cercada por um muro com muitos portões, geralmente com 2 ou 3 entradas em arco para separar o tráfego de pedestres e veículos. Dentro das muralhas existem ruas largas e pavimentadas, mas não havia nomes ou números de ruas. Há também evidências de que o tráfego era limitado a uma direção em certas ruas. A cidade apresenta uma surpreendente mistura de vários milhares de edifícios, incluindo lojas, grandes vilas, casas modestas, templos, tabernas, uma olaria, um campo de exercícios, banhos, uma arena, banheiros públicos, um mercado municipal, escolas, uma basílica, teatros e bordéis. Não, melhor, muitos bordéis. Sério, Pompeia era o centro furunfal de Roma. As pessoas saíam da capital para irem furunfar em Pompeia. A maioria dos grafites e mosaicos preservados na cidade mostram cenas de peutaria. Enfim, deu para entender o nível de furunfalice. Em suma, Pompeia tinha todas as comodidades que se esperaria encontrar em uma comunidade próspera e rica. Para os momentos de folga, o esporte era uma das atividades preferidas dos pompeanos. Bem, quem nasce em Pompeia é pompeano, eu acredito que seja isso, né? Se não for, me corrija aqui nos comentários. Na cidade havia 2 ginásios, onde era praticado lançamento de disco, salto à distância e luta livre. Depois da malhação, homens e mulheres se revezavam nos salões de banhos. A sessão completa dava direito a água aquecida, sauna a vapor e duchas frias. Limpinhos e relaxados, eles seguiam para sessões de depilação e massagem. Além disso, Pompeia possuía uma vida cultural e tanto. Os mais pobres frequentavam o teatro a céu aberto. As comédias e as tragédias eram muito populares. Já a aristocracia preferia o ambiente fechado do Odeon, que abrigava shows de música e recitais de poesia. Porém, nada atraía tanta gente quanto os combates dos gladiadores, que lotavam o anfiteatro com capacidade para receber toda a população da cidade. Para os ricos, viver em Pompeia era uma maravilha. No século I, a prosperidade econômica, liberdade religiosa e uma profusão de opções de lazer e diversão faziam de Pompeia um dos locais mais agradáveis para se morar em todo o Império Romano. Suas terras férteis e clima temperado eram perfeitos para o plantio da uva, que movimentava a fabricação do vinho. A indústria de lã também era poderosa. Porém, morar próximo a um vulcão poderia ser um perigo constante, e as pessoas sabiam disso.
A área ao redor do Monte Vesúvio recebeu seu primeiro sinal de alerta de que a montanha talvez estivesse despertando quando um grande terremoto ocorreu em 5 de fevereiro de 62. O terremoto mediu 7,5 na escala Richter e devastou as cidades vizinhas. Até mesmo partes de Nápoles foram danificadas. Olha que a cidade fica a cerca de 32 quilômetros de distância do Monte Vesúvio. Em Pompeia, poucos edifícios escaparam dos danos. Templos, casas e partes das espessas muralhas da cidade desabaram. Incêndios devastaram partes da cidade. E até mesmo ovelhas morreram devido à liberação de gases venenosos. O número de mortos provavelmente estava na casa dos milhares. O abastecimento da água para a cidade também foi severamente afetado com danos aos aquedutos e tubulações subterrâneas. O processo de recuperação também foi prejudicado pelo desabamento da ponte sobre o rio Sarno. As coisas estavam tão ruins que uma parcela significativa da população deixou a cidade para sempre. Porém, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, a vila foi fazendo reparos, alguns apressados e outros mais ponderados, e a vida foi começando a voltar ao normal. Os reparos e melhorias cívicas também devem ter sido estimulados pela visita do imperador Nero em 64, uma ocasião que levou ao fim os jogos de gladiadores na cidade. Só que, meus amigos, o Vesúvio era um gigante adormecido, e logo o gigante iria acordar, e acordou. A atividade sísmica continuou na década seguinte, mas parece não ter amedrontado a população. A vida e os reparos da catástrofe de 62 continuaram até o ano de 79. Foi então, no auge do verão, que coisas estranhas começaram a acontecer. Peixes flutuavam mortos no rio Sarno. Fontes e poços secaram inexplicavelmente. E vinhas nas encostas do Monte Vesúvio misteriosamente murcharam e morreram. A atividade sísmica, embora não forte, aumentou dramaticamente. A população começava a se tocar que algo de errado não estava certo. Estranhamente, embora algumas pessoas tenham deixado a cidade, a maioria da população não parecia muito preocupada com os eventos que estavam se desenrolando. Logo mais, o apocalíptico Vesúvio mandaria beijos de luz. Na manhã de 24 de agosto do ano 79, um tremendo estrondo sinalizou que o magma que estava se formando sobre os últimos 1000 anos finalmente irrompeu pela cratera do Vesúvio. Fogo e fumaça saíam do vulcão. Neste ponto, pode ter parecido para a população que a montanha não estava fazendo nada além de oferecer uma exibição pirotécnica inofensiva. Mas ao meio-dia, o Monte Vesúvio entrou em erupção. Ocorreu uma explosão ainda maior e uma enorme nuvem em forma de cogumelo de partículas de pedra-pome subiu 43 km para o céu. O poder da explosão foi calculado em 100.000 vezes maior do que a bomba nuclear que devastou Hiroshima em 1945. As cinzas que começaram a cair em Pompeia eram leves, mas a densidade era tal que em minutos tudo estava coberto em centímetros. As pessoas tentaram fugir da cidade ou procuraram abrigo onde puderam. E aqueles sem abrigo tentaram desesperadamente manter-se acima das camadas móveis de material vulcânico. Então, no final da tarde, outra grande explosão soou no ar, enviando uma coluna de cinzas 10 km acima da nuvem anterior. Quando as cinzas caíram, eram pedras muito mais pesadas que na primeira erupção, e o material vulcânico que sufocou a cidade já tinha metros de espessura. Prédios começaram a desmoronar sobre o peso acumulado. Os sobreviventes se amontoaram perto das paredes e sob as escadas para maior proteção, alguns abraçando seus entes queridos ou segurando seus bens mais preciosos. Então, às 23 horas, a enorme nuvem parando sobre o vulcão desabou com seu próprio peso e explodiu a cidade em 6 ondas devastadoras de cinzas superaquecidas que asfixiaram e literalmente assaram os corpos de toda a população. Ainda assim, as cinzas continuaram caindo e implacavelmente a outrora vibrante cidade foi enterrada a metros de profundidade. E assim, ela foi perdida e esquecida, varrida da face da terra. As erupções vulcânicas aconteceram em fases. Não é simplesmente uma chuva repentina de lava sobre a terra ao redor do vulcão. Embora os especialistas tenham debatido em qual estágio da erupção as pessoas provavelmente sucumbiram, uma coisa é certa. Nenhum deles teria sobrevivido à quarta onda piroclástica, uma parede de cinzas e gás que rapidamente atingiu a cidade no início da manhã de 25 de agosto. Quando essas toxinas ferventes atingem alguém, elas imediatamente causam contrações musculares e o que um especialista chamou de choque térmico.
Isso explica aquelas posições agachadas e curvadas nas quais os historiadores descobriram tantas das vítimas. Ah tá, e detalhe, e provavelmente aquelas esculturas que vocês já viram das pessoas que morreram lá em Pompeia, elas não foram pessoas que se tornaram pedras. Elas são a representação artística feita de gesso das pessoas que morreram naquela época. Eu contei isso lá no Instagram e se você quiser mais detalhes, me segue lá porque tem conteúdo todo dia. Quem não seguiu, tá perdendo. Então, continuando, o calor e o gás mataram instantaneamente todos os que atingiram, incluindo todos aqueles que permaneceram na cidade, incluindo animais. Como eles passaram em menos de um segundo, não houve tempo de sentirem nada. Foi como a implosão do submarino do Titanic. Pompeia não foi a única cidade a enfrentar a destruição quando o Vesúvio entrou em erupção. Fisicamente mais perto do vulcão, a cidade de Herculano também foi destruída. Quando ficou claro que o vulcão mataria todos, alguns moradores fugiram para a praia, na esperança de entrar em barcos e escapar com segurança para a Baía de Nápoles. E Nápoles também foi atingida pelos gases do vulcão. Embora os especialistas concordem que a maioria dos moradores de Pompeia morreu instantaneamente devido ao fluxo piroclástico, há evidências de que algumas vítimas sucumbiram por asfixia. A mistura tóxica de gás e cinzas finas no ar provavelmente era nociva o suficiente para matar uma pessoa. Em 2018, os arqueólogos desenterraram o esqueleto de um homem que eles acreditam ter morrido por asfixia. No total, cerca de 2.000 pompeanos morreram no desastre. Pompeia só foi redescoberta em 1755, quando começaram os trabalhos de construção do Canal Sarno. As histórias locais da cidade provaram ter sido baseadas em fatos, quando sob alguns metros de detritos vulcânicos havia uma cidade inteira. A partir de então, e após uma série de grandes escavações, Pompeia tornou-se um ponto de parada essencial para turistas, arqueólogos e pesquisadores. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Cara, vou confessar para vocês que eu tenho um grande sonho de visitar Pompeia. E vocês, têm coragem de ir nessa cidade arqueológica? Ou já chegaram aí? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!